Olá, tudo bem? Meu nome é João Marcos e hoje eu quero conversar com vocês um pouco a pedido do Cefa, Centro Espírita Fraternidade e Amor, e vamos falar a respeito do poder da fé. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e trata específico do item de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 a 19. É interessante esse trecho porque foram levar para Jesus um senhor no qual o filho ele estava lunático e ele volta e meia caía no fogo, caía na água e já tinha levado para os discípulos resolver a situação e eles não conseguiram. E o Cristo, obviamente, foi até lá e disse: ó povo de pouca fé, e conseguiu expulsar os demônios, ou seja, conseguiu tirar os espíritos que ali estavam, que prejudicavam o rapaz, e depois que estava tudo resolvido, os discípulos foram conversar com ele e perguntaram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E o Senhor foi lá e fez. Daí ele disse: porque sois homens de pouca fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para ela partir daqui para ali e a montanha iria. Então, esse trecho vem nos trazer uma série de reflexões em torno do poder da fé, principalmente a respeito da confiança nas próprias forças. Nós, desde a época lá de Jesus até hoje, será que nós temos confiança na nossa própria força? Porque somos detentores de algo maravilhoso que nos foi dado por Deus. Mas precisamos acreditar, principalmente isso, crer que podemos. E aí sim poderemos fazer muitas coisas e, além de transportar essas montanhas, conseguimos vencer barreiras nunca antes conseguidas. E aí, tendo confiança nas próprias forças, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa parábola que fala sobre a montanha. A montanha, o Evangelho diz que ela pode ser comparada às dificuldades que a vida nos apresenta, as resistências, a má vontade, o interesse material que muitas vezes se sobrepõe ao nosso poder da fé. E também ao egoísmo, a cegueira que o fanatismo acaba criando, as paixões orgulhosas, tudo isso barram o caminho de quem trabalha para o progresso da humanidade. Então, percebam como é importante também ter o poder da fé e conseguir vencer essas barreiras, principalmente o egoísmo e o fanatismo que acaba gerando essa cegueira. E aí, vamos falar também não só da parte negativa, vamos falar da fé robusta que o Evangelho também nos traz. E fala que quem tem a fé robusta consegue desenvolver a perseverança, energia, recursos para vencer todos os obstáculos, confiança no cumprimento de alguma coisa, a lucidez que faz ver pelo pensamento o que quer, os meios para se atingir o seu objetivo. E tudo isso, se colocarmos, estamos, óbvio, falando em teoria, mas se traduzirmos para a prática, vamos conseguir vencer todas essas barreiras. E muitas delas, às vezes, começam na nossa própria mente. Precisamos quebrar padrões, valores, conceitos. Nos dias atuais, em que estamos diante dessa situação de pandemia, é importante refletirmos e adentrar um pouquinho no nosso íntimo para entender coisas, processos que antes não tínhamos parado ainda para pensar. E ter uma fé sincera, porque a fé sincera, ela é calma, paciente
e tenha certeza de atingir os objetivos. E principalmente para obter a calma. É importante, meus amigos, ter calma e evitar a violência, porque normalmente em qualquer situação, quem deixa o calor da discussão ou a violência falar mais alto, por mais que tenha razão, acaba perdendo-a. Então, precisamos desenvolver essa lucidez. E também é interessante comentar que a fé ela é diferente da presunção. Tem pessoas que às vezes falam, o meu Deus é melhor que o seu Deus. E na prática, Deus é um só. E que deu para cada um de nós capacidade e condições e mostrou como deveríamos traduzir essa fé e deixou para que cada um pudesse trabalhá-la. E também é presunção querer colocar tudo nas mãos de Deus, deixar que Ele resolva. Não, precisamos nós fazermos a nossa parte, colocarmos em prática e lembrar que o Cristo disse, faça por onde e eu te ajudarei. Então, temos que dar o primeiro passo, temos que fazer a nossa parte para aí sim deixar que Deus, a espiritualidade, possa conduzir de maneira a equilibradamente conseguirmos chegar no nosso intento. E principalmente confiar em Deus. Porque é muito fácil dizer da boca para fora, eu acredito em Deus. Porém, ter essa crença é não duvidar nos momentos de dificuldade. Estamos passando sim por uma situação bem complexa e que, infelizmente, vão ser cumpridas muitas coisas necessárias para a melhora do nosso globo. Só que nós também precisamos aprender a observar e enxergar a parte boa. Quem imaginou um dia que teria golfinho nos canais lá de Roma? Quem imaginou um dia que teríamos essa natureza pujante sobrevivendo? Então, nós precisamos olhar a parte boa e acreditar e trabalhar para a nossa melhora, para o nosso progresso e principalmente traduzir essa fé em uma fé com temperança, com equilíbrio e compreendendo que nada acontece sem ser da vontade de Deus. Precisamos sim estar atentos aos sinais que a ciência nos mostra, nos demonstra. Precisamos estar alerta e cumprir com a nossa parte, na qual as autoridades equilibradas passam e que compõem todo o pacote que a ciência tem nos mostrado. E dessa forma, vamos conseguir sim ter uma fé verdadeira, uma fé raciocinada. É interessante que na lápide de Allan Kardec tem uma frase onde que ele diz que fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Tenhamos essa fé inabalável, essa crença que tudo pode ser mudado, pode ser melhorado e vamos conseguir passar por mais esta fase, por essa etapa meio turbulenta e que será necessário para o progresso e adiantamento da humanidade. Voltando à parábola na qual Jesus faz até algumas pessoas falam que é um exagero dizer que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para a montanha, parta-te daqui para ali. E se parar para refletir, é um fato. Quando nós acreditamos que é possível remover uma montanha, nós removemos. Vocês já não viram diversas obras de infraestrutura onde que
passamos por dentro de uma montanha. Se pegarmos as estradas de Santos aqui em São Paulo, vocês vão perceber, se vermos o Rodoanel, que fantástico é imaginar que onde antes havia uma montanha, hoje tem uma estrada, e que nasceu do pensamento de alguém que teve fé, que acreditou e movimentou recursos, condições para que pudesse acontecer esse intento. E na nossa vida também pode ser dessa forma. Tudo é uma questão de querer. Será que nós estamos querendo as coisas certas, as coisas adequadas para o nosso progresso, para a nossa evolução? Então, é interessante que tem um livro do Miramês que fala sobre a força do pensamento, onde que ele coloca que nós precisamos meditar, precisamos mentalizar antes o que vamos querer e visualizar a concretização daquilo que queremos. É um exercício muito interessante, porque a gente começa a colocar no campo mental das ideias aquilo que queremos e fica mais fácil para traduzir e colocar em prática. Eu não estou falando aqui só de questões materiais, mas em todos os sentidos. Se nós queremos vencer um vício, se queremos vencer uma dificuldade, passar por determinado problema, precisamos começar a enxergar essa situação e como seria se vencêssemos determinado problema, como estaríamos se passássemos por determinada situação. E é um primeiro passo para começar a visualizar e a enxergar a mudança. E essa mudança, ela é interessante. O Agostinho, também no Evangelho, comenta que precisamos fazer inventários diários sobre as coisas que acontecem na nossa vida para que haja mudança e consigamos, de fato, fazer uma reforma interior. E a fé, ela é fundamental para que esse processo aconteça e consigamos vivenciar e mudar, porque a lei do progresso, ela não para. Podemos hoje estarmos melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje. Mas para isso é necessário trabalho, é necessário dedicação, esforço, colocar essa criatividade que Deus nos deu para todos em prática. Então, meus amigos, esse assunto ao qual conversamos hoje a respeito do poder da fé, quem tiver oportunidade em casa, dá uma olhadinha lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o primeiro item, lá Mateus, que ele está falando a respeito, e é interessante estarmos revisando essas lições, porque elas contribuem para o nosso progresso, para a nossa melhoria e para a mudança tão necessária nessa fase em que estamos deixando o plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Então vamos regenerar todos os dias, vamos ter confiança, fé, otimismo de que a caridade é o nosso principal objetivo. Mas aí caridade fica para um outro dia, um outro assunto em que poderemos estar explanando, conversando um pouco mais a respeito. Agradeço ao Cefa pela oportunidade de poder estar aqui hoje conversando com vocês e muita paz, muita luz e até breve. Grande abraço.